Existe um fator tático determinante na classificação do Vasco contra o Botafogo na Copa do Brasil e que até outro dia era calcanhar de Aquiles, meus amigos. Mesmo com a classificação nos pênaltis, a bem da verdade que grande parte do primeiro tempo o Vasco foi dominado pelo Botafogo, não é mesmo? O Botafogo marcou alto com intensidade, mas ainda assim o Vasco não teve problemas para sair jogando com tranquilidade, como gosta o Diniz, aliás. O Botafogo acionou muitas vezes os lados do campo, com ampla participação dos pontas Jefinho e o Santi Rodrigues. Esses dois jogadores fizeram duplas com os laterais do Botafogo, os Alex Telles pelo lado esquerdo e na direita o Matheus Ponte, que se projetaram bem à frente, aliás. Mas a partir daí é que a situação do Botafogo complica. Apesar do Botafogo ter tido uma estratégia bem clara, ela foi pouco eficiente. A bola ia para o lado do campo e o Botafogo simplesmente não fazia nada, porque não havia triangulações, as duplas formadas não produziam nada, não havia jogada individual, faltaram de fato mecanismos criativos para o Botafogo de fato criar situações claras de gol. É bem provável que o Botafogo tenha adotado essa estratégia por causa do problema crônico do Vasco, que é exatamente esse, a proteção aos laterais, devido aos seus pontas, Ryan e Nuno, geralmente terem muitos problemas para ajudar os laterais no momento defensivo, exatamente como aconteceu no jogo de ida e acontece sistematicamente. Nuno, especialmente o Ryan, tem muitos problemas para fazer essa dobradinha sem bola, o que geralmente sobrecarrega os laterais. Só que dessa vez a postura do Vasco no primeiro tempo foi diferente. Ela foi defensiva, se protegeu e dessa forma é mais fácil que os pontas façam esse mecanismo de se postar defensivamente e ajudar os laterais, que foi exatamente o que aconteceu no primeiro tempo do jogo. Mas é óbvio sim que houve mérito do Nuno, especialmente do Ryan, que fizeram um trabalho de cobertura excelente na primeira etapa. Ryan fez sua melhor partida defensiva com a camisa do Vasco, sem dúvida alguma. Quem não se lembra daquela bronca que o Fernando Diniz deu no jogo contra o Corinthians? Naquele jogo especificamente a postura do Vasco foi diferente. Teve mais a bola, se propôs a ter volume, sem desarmar no campo de ataque, com a linha defensiva alta. O Vasco não fazia nada para roubar a bola no campo de ataque, tomava a bola nas costas do lado direito da sua defesa, porque o Puma já marca mal e o Ryan não voltava, e havia uma distância muito grande entre o Ryan e o Puma. Sobre o Puma eu já falo melhor dele daqui a pouquinho, já eu te digo, só que já eu quero ter o like aqui para o meu canal crescer e se inscreve no canal. Dessa forma, o lateral esquerdo Bidu do Corinthians se aproveitou desse problema e por ali o Corinthians criou muitas oportunidades de gol. Nuno e Ryan estiveram muito bem compactados no meio campo e ajudaram o Vasco a formar uma linha de 4-4-2. Foi esse o sistema adotado pelo Vasco, que esteve muito bem compactado entre meio campo e defesa, deixando apenas Coutinho e Verratti na frente. Não ajudaram defensivamente. O Vasco de fato se protegeu bem de maneira geral, mas teve poucos contra-ataques, o que deixou a produção ofensiva do Vasco muito pobre no primeiro tempo. Isso deixou o jogo bastante travado, porque o Botafogo tinha muita posse de bola, mas sem penetração. O Vasco estava recuado, marcando bem e sem contra-ataque. Só que o futebol é coisa de maluco, não é mesmo, meus amigos? Um gol muda tudo, e foi exatamente o que aconteceu. Na cobrança de falta do Coutinho, falha do goleiro Neto e gol do Nuno. A partir daí, simplesmente o Botafogo sentiu o gol. O Vasco podia ter aproveitado melhor essa situação e na reta final o Botafogo empatou o jogo num pênalti muito bem marcado. E adivinha o que aconteceu? Foi a vez do Vasco sentir o gol. Isso é para vocês terem ideia da importância do aspecto mental num jogo de futebol. Até aqui eu vinha falando somente de tática, que é muito importante e é a proposta do canal, mas não podemos negar que existem outros aspectos e o aspecto mental é muito importante no futebol. No segundo tempo é hora de falar do Puma e do Fernando Diniz. Uma mudança mudou absolutamente tudo no jogo. Lucas Piton saiu do jogo para a entrada do lateral direito Puma, que entrou como lateral esquerdo, que até agora não entendi. O Vasco tinha o Vitor Luiz, que não é um grande jogador, mas até marca razoavelmente bem. Estava no banco e é verdade que não é muito utilizado pelo Diniz.
mas o Diniz optou por um jogador que não é da posição, é um destro jogando na esquerda e que tem seríssimos problemas defensivos. E foi aí que o Botafogo usou muito o seu lado direito, criou boas situações por ali, se beneficiando também do Nuro no segundo tempo não fazer a recomposição como ele havia feito na primeira etapa, que até agora eu não entendi como entrou mal no jogo e o Botafogo podia ter feito coisa melhor por ali, porque criou algumas situações. O Botafogo foi melhor em grande parte do jogo, mas não definiu a situação. E o segundo tempo terminou bastante aberto. Destaque para a entrada do jovem zagueiro Robert Renan do Vasco. Entrou simplesmente dando dribles e dando excelentes lançamentos. Parecia o Léo Ortiz jogando bola. Esse jogador tem um imenso potencial. E nas mãos do Diniz, que é um treinador que encoraja os zagueiros a saírem com muita qualidade, com muita troca de passes e traz um jogador com essa técnica maravilhosa, com essa ousadia e com essa habilidade, tem tudo para se tornar um grande jogador nas mãos do Diniz. A conferir. E foi ele que simplesmente definiu a cobrança de pênalti final, mandando muito bem, aliás. Os jogadores do Vasco cobraram muito bem as penalidades e simplesmente tiveram 100% de aproveitamento, mostrando muito controle emocional, que também é mérito do Diniz. O Botafogo teve o erro apenas do Alex Telles, seu melhor cobrador que havia feito no tempo normal. Não bateu tão bem, mas teve Léo Jardim impecável, grande goleiro. Os confrontos de maneira geral foram muito equilibrados e o dinizismo não se impôs da maneira que gosta, com muita posse de bola. No entanto, um problema crônico do Vasco teve uma bela evolução, pelo menos no primeiro tempo. Foi essa proteção aos laterais por parte dos pontas, o que também é um ponto positivo pro Diniz, não é mesmo? Eu já fiz várias críticas ao Diniz por não entender o contexto no qual está inserido. Mas quando mudou a estratégia nesse jogo mais defensivamente no primeiro tempo, o time conseguiu ajustar bem do ponto de vista defensivo, apesar de não ter tido muitos contra-ataques, é verdade. Diniz merece elogios, o Vasco evoluiu sob seu comando apesar dos resultados ruins no Campeonato Brasileiro. E o Diniz precisa continuar entendendo o contexto no qual está inserido, tanto de sua equipe, quanto do adversário, que ele de fato se torne um treinador de alto nível. Eu quero ver de você. O que achou do jogo do Vasco contra o Botafogo, da classificação? O que tá achando do Diniz do Vasco? Escreve aqui nos comentários, curte esse vídeo e até a próxima.